Fala galera, tudo bem? Boa noite, engenheiro parmejano na área e hoje mais um Condo Case, um programa especial do Sindiflix. Um programa para você, síndico, entender mais sobre a engenharia condominial. E hoje, um convidado especial, um cara com mais de 40 mil seguidores, engenheiro Lucas. E aí, cara, beleza? Cara, Beleza, como fera é que aí. tá? Tudo bem? Bem, cara. E do meu lado aqui, nada mais nada menos que a doutora Lobão, para ajudar a gente ali nos casos, normas, leis. Então, esse vai ser falar sobre eletricidade, né, Lucas? Eletricidade no condomínio, sobre manutenção, os riscos. Vai ter sempre aquele vídeo bacana. Mas antes, doutora, vamos falar. Sabe, Lucas, qual é o problema, Lucas? Que tem direto do síndico? Manda. O cara chega na sexta para tomar um vinho e aí começa o WhatsApp porque não tem água pra galera tomar banho porque a bomba Verdade. parou, Nossa, não cara. dá pra acreditar. Sabe que ainda tem isso? Pois é, né? Vai lá aí, doutora. Em pleno século em que vivemos ainda se tem. Mas não deveria. Mas não deveria, inclusive, mas tem a solução. Uma solução barata, eficiente e inteligente. Para você que é um síndico Inteligente. Cara, nós temos aqui a Adtronic. Eles são especialistas em quadro elétrico de bomba. Eles fazem um sistema que faz a comutação, a permuta da bomba remotamente. Além disso, ela avisa você, síndico, o zelador, o porteiro, que a bomba parou de funcionar. Então, olha, pessoal, se você não conhece a Adtronic, vai ter agora o QR Code, os caras vão lá, dá uma olhada no seu painel elétrico, emite um laudo para você. E se estiver tudo bem, doutor, os caras não enganam. Os caras não ficam procurando, sabe, não cria dificuldade para vender facilidade. Então, a Adtronic vai lá no QR Code que eles vão te dar um descontão aí para fazer esse laudo. 50% de desconto para você que está nos assistindo. Aí, é isso aí. Então, dito isso, e aí, Lucas? Fala aí, meu camarada. Que bom que você veio aí, muito obrigado, tá? Eu sei que você é um cara ocupadão aí, garoto propaganda de uma grande multinacional alemã, que ele talvez falar, o cara viajou pelo mundo todo. É uma celebridade. Celebridade. Vai aí. E aí, meu camarada, Cara, obrigado, hein? Eu que agradeço o convite, fico lisonjeado, agradeço mesmo de coração. E, cara, é um prazer e conte comigo sempre para estar aqui. E, claro, a gente vai falar aí sobre segurança das instalações elétricas, que é um Boa. assunto muito importante nos condomínios, né? Exatamente. Que em São Paulo, principalmente, que a gente pode falar com propriedade de causa, que é o nosso maior foco aqui, né, de trabalho, que tem bastante, inclusive, trabalho a se fazer. Mas vamos aí, vamos conversar sobre, principalmente, segurança, né? Beleza. Eu acho que é importante. Antes de mais nada, galera, vai lá no Sindiflix, curta, comente, siga, né? Vai ter vários programas do Sindiflix hoje. Tem o fala aí, doutora, fala aí dos programas do Sindiflix aí. Claro. Para quem ainda não conhece o Sindiflix, www.sindiflix.com.br. Muito além de uma plataforma educacional, nós somos uma escola para o universo condominial. Por uma assinatura mensal, você terá acesso a diversos treinamentos e cursos. E também, lá na plataforma, você tem acesso a uma aba que te leva para a comunidade Sindiflix. Uma comunidade no WhatsApp para você fazer bastante networking e, obviamente, tratar das suas tretas condominiais, não é mesmo? E aí tem esse grupo muito bacana, tem os eventos. Sim. Tem um professor que fala de elevadores, esse cara é muito legal. Edson Parmejano. Edson Parmejano. Esse cara aí, ó. E tem um clube de vantagem ali, né, Marcola? Isso mesmo. Cindy Plus. Fala aí, doutora. Sindiflix Plus. Para você que é muito mais que um síndico que precisa ter sucesso. Sucesso é aquele equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. E o Sindiflix, preocupado com você, síndico, além da capacitação técnica, está te trazendo também uma qualidade de vida, porque fechamos uma parceria com a Azul Viagens. Você tem 10% de desconto nas viagens com locação de carro, com o bilhete aéreo, com a hospedagem também. E logo mais aí estamos fechando parcerias com resorts para você aproveitar com a sua família e depois enfrentar aquela semana tumultuada à frente dos seus condomínios Sindiflix Plus. Lá dentro da plataforma você consegue acessar o voucher para o seu desconto na compra da sua viagem. Ô, louco, então você pega um certificado, faz parte de um grupo com um monte de gente falando, com profissionais, você faz parte dos eventos, você ainda tem agora benefícios, as boazinhas, ainda tem a boazinha. Pô, Sindiflix Firmeza, né? Firmeza. Tá firmeza. Então, galera, dito isso, vamos para o vídeo aí. Põe o vídeo aí, galera. O nosso case de hoje, Condo Case. Olha lá, doutor. Isso é o quadro de força, com o famoso shaft.
Olha lá. Eita, Ai, meu Deus, nossa. que susto! Aí. Gente, E aí? que susto. Não era gás, não era vazamento de gás, era um quadro elétrico. Explodiu. E aí, ô Lucas, que não quer dizer que quadro elétrico explode, meu camarada? E aí? Não tem gás? E aí? Não tem gás, não tem... Por que será que isso explodiu, E né? aí, meu camarada? Quer dizer, o cara vai lá, começa a pegar fogo, foi o extintor, né? Vamos falar o que é o quadro, o que é o shaft, o que é o quadro de força, que é meu um camarada? quadro de força? Vamos só deixar claro que o que a gente acabou de ver no vídeo aqui se trata, na verdade, são unidades de medições. Aquilo ali é da concessionária. Então, basicamente, o que está ali é baixa tensão. Né? Perfeito. Vou falar até diretamente aqui. É baixa tensão. Nos condomínios, a gente tem baixa tensão, beleza? Baixa tensão quer dizer que é de 100, de 50 a 1000 volts. Ou seja, a gente não tem uma alta tensão. Mas por que teve explosão, então? Será? E aí, por quê? Agora, eu que te pergunto, por que será? Por quê? Por quê? Doutora, Por quê? alguma sugestão? Não. Gente, eu sou advogada. Eu pego os laudos dele e mando o pau, mas primeiro quem lauda é ele, viu? Eu não tenho CREA, então eu não ajo nessa área. Eu acho que aquele extintor de incêndio ali tava com um gás hélio ali, sei lá, hidrogênio. Isso é importante lembrar dessa situação dos extintores, que para cada tipo de situação existe um Perfeito, extintor. doutora. Na pandemia, a gente viu muita gente, quando passava o álcool nas botoeiras dos elevadores e dava pepino, Nossa, pegava- às vezes pegou ainda fogo. utilizava Pegou o extintor errado. Errado. Isso aconteceu muito na pandemia. Meu Deus. Bom, então assim, só pra gente... Pra resumir a ópera, né? Pra gente não se estender muito e também não vamos ser muito técnicos, vamos saber da seriedade da coisa sem muito tecniquez, que esse até é o meu propósito. Acontece o seguinte, quando a gente tem uma explosão, só pra gente entender o conceito, a corrente, o curto-circuito, ela tende ao infinito. Então, o que isso quer dizer? Se uma proteção que a gente viu aqui no vídeo, ela não tá bem dimensionada, quer dizer que esse curto-circuito vai para o infinito. Se não existe proteção, ele vai queimar, ele vai explodir até o infinito. Então, exatamente isso que aconteceu. Não tinha uma proteção adequada para aquela situação e ele foi ao infinito. Ele explodiu, ou seja, é tanta energia aglomerada que ela foi embora, ela dispersou para algum lugar. A proteção que tu falas é quando o disjuntor cai. Quando tem a Exatamente. O sobrecarga. dispositivo de proteção é um disjuntor, é uma base fusível, tudo que a gente tem no condomínio. Todo condômino tem um disjuntor dentro da sua casa e lá no centro de medição tem o seu disjuntor geral. No caso ali, tudo bem que parece que é uma casa, um galpão, mas é o mesmo, a teoria é a mesma. Lá no prédio tem o centro de medição com todos os disjuntores. Quando eu falar proteção, é o disjuntor. Ô, Lucas, perfeito. Vale a pena você explicar pra galera, né? Aquele síndico que o cara é morador e acabou de fazer o curso de Flix e tava querendo entender que vem a energia elétrica, vem da concessionária, vem para aquele shaft principal, do shaft principal vai para a torre e da torre sobe e vai distribuindo, que inclusive vai na casa de máquina do elevador. Explica Perfeito. aí, dá o seu ponto de vista. Não, eu sobre- queria incluir aqui nesse negócio centro de medição e cabine primária. Já que a gente tá falando de Perfeito. elétrica, porque eu não sou boba nem nada. Aí. Fala desse circuito inteiro até chegar na casinha da pessoa. Tá, Perfeito. vamos lá. O conceito de cabine primária, só respondendo a sua pergunta diretamente, o conceito de cabine primária a gente usa para média tensão, que até o termo média tensão não está muito adequado hoje em dia, porque a norma mudou e tal, mas assim, na prática todo mundo fala média tensão. A média tensão subentende-se que é de 1000 volts a 34.500 volts. Muito alto. É muito alto. Por exemplo, a gente tem isso aí numa fábrica, em hospitais, Indústria. que o que acontece? Vem a energia, vamos dizer aqui em São Paulo, da Enel, Shopping, Eletropaulo, shopping, perfeito. Essa energia vem e ao invés dela entrar em baixa tensão, 220 volts que a gente tem na tomada, ela ainda continua em 13.800 volts. Isso é cabine primária. E aí da cabine primária vai para os pontos das lojas do shopping ou que seja do hospital, aí vai ter o 220. Porém, isso é cabine primária. Subentende-se também, né, que não é um conceito mais adequado, que cabine primária é o primeiro ponto de energia do prédio, por exemplo. E a cabine secundária, onde tem os painéis principais, que é o centro de medição que o Parmigiano falou. Então tem uma confusão, né? Tem uma confusão, exatamente. Porque o primário, a gente já entende que primário, literal da palavra, primeira, Isso. né? Então, vem a energia Mas na primeira. verdade, pela norma não. Primária seria a média tensão. Perfeito, exatamente. Por isso que se faz
confusão, entre aspas, Então, né? teoricamente, no condomínio não tem... Condomínios residenciais, até de alto padrão, vamos dizer aí, apartamentos de 400, 500 metros quadrados, hoje em dia tá tudo de baixa tensão. Tá vendo? Já entra da Enel, aqui em São Então, Paulo eu tô não falando, tem tá? o primário, não tem o chefe de A primário. gente teria o primário que, na verdade, é baixa tensão. Tá? Entendi. Então, assim, para subjetivamente é a cabine primária, porque é a primeira, mas Beleza. não se denomina corretamente cabine primária. Os que eu tenho são os condomínios comerciais ou mistos. Ah, legal. Exatamente. Então, os comerciais, às vezes tem. Provavelmente, Vai pra muitos loja. prédios, para as lojas, aí tem a cabine primária tal, eu tenho uns aparatos diferentes, né? E aí, só respondendo a sua pergunta, né? Esse planejamento da energia, ele vem, primeiro, de um transformador que vem lá da rua, né? Imagina, tem um transformador primeiro lá, tem esse transformador. Desse transformador, ele entra, ou seja, esse transformador já pegou a energia de 13.800 volts que a gente tem em São Paulo, passou no transformador, por isso o nome, transformador, ele vai passar e vai virar o 220 volts. Já vai entrar para dentro do prédio, os 220 volts. E aí depois vira 127 volts. E aí passa nesse centro de medição, que já se diz o nome, centro de medição. Para o quê? Para o prédio, para os condôminos poder pagar as suas contas, porque tem um dispositivozinho lá da Enel, da concessionária, que chama medidor. E esse medidor de energia, lá no centro de medição, vai fazer essa métrica para a pessoa poder pagar a sua energia. Dali, vai subir para os apartamentos, e aí cada um tem o seu disjuntorzinho lá, que vai consumir a sua energia. Que inclusive é para casa de máquina também, né? Perfeito. Dos Isso eu tô falando elevadores. dos condôminos. Aí, área comum, vai para elevador, vai para área comum, jardim, piscina, aquecedor e tudo demais. Eu tenho uma dúvida aqui da aluna ingressante aqui na Faculdade de Engenharia. Eu acho que eu tenho um shopping em que, junto no centro de medição, lá também tem transformador. Eu tô transvariando ou pode acontecer? Não, você acabou de descrever o que é a cabine primária. Tá. Quando você tem transformador A dentro... cabine primária é primária mesmo, porque o que eles chamam de cabine primária fica lá na rua e não é, assim, isso eles chamaram de centro de medição, que tem o transformador e os medidores ali e tal. E lá fora, na rua, eles colocaram a cabine primária. Perfeito. Não, faz sentido. É que, na verdade, o que você está falando do transformador seria já a secundária. Que a secundária é onde tem os QGBTs, que o QGBT significa quadro geral de baixa tensão. Ou seja, depois que passou do transformador, QGBT, tem o baixa tensão. Quando a gente fala baixa tensão, sempre pensa 220. É o 220... 380, mas aí o 380 a gente não é usual de tomada, essas coisas. Então pensa no 220 pra gente simplificar, né? Ficar uma coisa mais simples de pensar. Mas o que você tá me falando, realmente, a cabine primária tá lá na frente, com os disjuntores de média tensão, aquela coisa toda, e pode vir e chegar na secundária com o transformador. Isso é usual também, é normativo, tá tudo certo. Eu queria até... Põe um vídeo de novo aí, cara. Pra esse vídeo eu quero dar uma olhada no vídeo e queria saber com você... Mano, põe um vídeo novamente aí, cara, por favor. E Vamos falando lá. de cabine, é bom falar das questões trabalhistas. Se precisa de equipamento para entrar nessas cabines, né? Perfeito. Vamos lá. Perfeito. Ei. Olha só. Esse aí, no caso, isso aí é um de baixa tensão. Cara, isso é baixa tensão. E aí causou essa explosão. Sim. Olha, eu posso falar que a baixa tensão, o pessoal às vezes não é menospreza, mas sabe, não dá o devido valor para baixa tensão, porque fala assim, é baixa tensão, é 127, né, ou 110 volts, é 220 volts, é coisa pouca, tem que ter medo da média tensão. Não, a baixa tensão é aquele, agora falando tecnicamente, tem o conceito do inversamente proporcional. Quanto menos tensão a gente tiver, mais corrente a gente tem. E o que a gente sabe... É a forma, né? Exatamente, isso é fórmula. E aí o que a gente tem? Aí que é o fator determinante de potência elétrica. Então, se a gente tem bastante corrente, cara, acontece isso. Isso aí é o resultado. Porque assim, se a gente tivesse só tensão alta e uma corrente baixinha, ia fazer só uma explosão, bum, e pronto, não ia ter fogo. Exatamente. Entendi. Porque tem 220 e tem muita corrente passando, é como se... Pensa assim, como se Tá mais fosse perigoso. Tá perigoso tanto quanto. Porque, Tanto assim, quanto. às vezes as pessoas menosprezam. Falam, é baixa tensão, tá tranquilo. Ah, não tá tranquilo. 127 volts,
para matar o ser humano, só para nível de curiosidade, para matar o ser humano, 30 miliamperes, ou seja, 0,03 amperes de corrente já é suficiente para matar um ser humano. Tanto é que o IDR, que é um interruptor diferencial residual que a gente tem nas nossas casas, que ele protege a vida, se não tem, deveria ter, tá? Encontre um eletricista, um engenheiro para fazer um projeto com o IDR. Ele é programado, né, para ter esse desarme em 30 miliamperes. Ou seja, se a criança coloca o dedinho na tomada, ele vai desarmar, porque ele entendeu que tem uma corrente maior do que 30 miliamperes. Porque a gente é uma carga, vai ter mais do que 30 miliamperes. Que legal. Então, é nesse sentido. Então, a corrente... O pessoal fala, é a corrente que mata? Também, a corrente que mata, a tensão também mata. Mas a junção desses dois é muito perigoso. E é o que aconteceu no vídeo. A gente tem uma tensão provavelmente aí de 220, 380 volts e uma corrente altíssima aí, provavelmente, para ter essa explosão. Que foi para o infinito. Tende ao infinito, né? Quando a gente vê aqueles vídeos que o cabo fica chicoteando, e dando fogo, por quê? Ele tá procurando o infinito. Ele tá procurando. Ele vai bater, vai queimar até o infinito. Até acabar o cabo, enfim, até ser desligado essa energia. Que legal. Tem um outro vídeo também, cara, interessante. Põe o segundo vídeo, por favor. Olha isso aí. Isso é curioso, né? Vamos lá. Ai, sim. Outro quadro, né? Outro quadro elétrico, padrão de entrada. Olha lá. Olha só. Meu Deus! Pregaram ali. Eu não sei se o pessoal conseguiu entender direitinho do que se trata. Ele prendeu no fio. A pessoa fez... Quer ver? Eu vou pedir para voltar, por favor, e dar um freeze ali, dar uma paradinha. Aí, por favor, pode parar. O que esse eletricista da concessionária está fazendo? Ele está verificando com um detetor, aquilo ali na mão dele é um detetor, saber se tem uma tensão, se tem energia ali. E no que ele percebeu que tem essa energia. E aí, ao retirar essa placa, ele percebe que a energia é proveniente de um parafuso que foi colocado nessa placa e, acidentalmente, a pessoa acertou o fio, né? O cabo. Ou seja, tá tudo... Ou seja, energizado. está tudo energizado ali. Então, ele viu que tem energia naquela plaquinha, porque na hora que ele tira... Aí, por favor, pode rolar o vídeo. Aí, quer ver? Na hora que ele abre, olha lá, ele verificou que tem energia, certo? Aí ele vai tirar para mostrar, claro que ele tá com uma luva isolante, né? Ele mostra que lá, o parafuso atravessou o cabo. Meu Deus. E aí energizou toda essa tampa. Agora eu tenho uma pergunta para a doutora depois disso aí. Doutora, Gente, vamos lá. eu tô com várias perguntas aqui na fila. Mas peraí, mal, eu vou pegar pra tu. Ó, aí eu sou o síndico, contratei uma empresa de engenharia, ou alguém que entende eletricidade ali. Não entende, no caso, né? Aí o cara faz isso. Aí um outro morador, um outro colaborador do condomínio coloca a mão, o cara tem um marca-passo, morreu. E aí? Quem vai ser preso? Primeiro, em se tratando de prejuízo, a gente tem que lembrar que o condomínio tem seguro contra terceiros. Então, se é um terceiro, eventualmente pode recair na situação de seguro. Nesse caso, teve um ato de uma empresa contratada pelo condomínio que responde pelos atos que ela tiver praticado, se assim a gente conseguir comprovar. Porque, nesse caso, eu acredito que vai ser difícil comprovar que foi aquela empresa, né? A não ser que você tenha um contrato de manutenção de alguma coisa, e aí a manutenção também traz a responsabilidade para aquela empresa. Então, assim, a meu ver, tem que gerenciar a questão da manutenção. Eu não estou falando desse caso específico, porque a gente viu que é uma situação fora do condomínio, tem a ver ali com a concessionária. Mas a manutenção existe, traz responsabilidade, o seguro cobriria. Muito síndico esquece de acionar o seguro. Inclusive, em eventuais ações indenizatórias pelo terceiro, você tem 1 ano, né? Você tem que avisar... Entre a citação da ação, você tem 1 ano para avisar o teu seguro, senão prescreve o direito do condomínio de ser ressarcido por aquele fato, né? E, obviamente, se for um orgânico, aí, né, se é um orgânico, é responsabilidade do próprio condomínio. E, doutor, eu vou pegar só esse gancho também, dessa responsabilidade profissional, é o seguinte... Para o eletricista fazer qualquer intervenção no condomínio, é importante que ele seja munido de treinamento NR10, que a NR10 é a norma regulamentadora
que dita os preceitos de segurança nas instalações elétricas. Vale ressaltar que a ANR é Ministério do Trabalho, tá, galera? Tá acima da norma. Ela é lei federal. É lei federal, Tá perfeito. assim, tá? A É ANR, isso aí. a galera não leva a sério sinalização, a gente faz ela colocar... Ah, não, cara, a ANR, ela é... Sim. Mas lembrando que se fosse uma ABNT, uma norma da ABNT também tem validade jurídica. O Código Civil e a Aí. lei do condomínio, eles dão plena validade jurídica Aí, para ó, as normas bom saber. técnicas. Então, só lembrando, já aproveitando também esse gancho, vamos pegando os O ganchos. assunto tá bom, né? o assunto tá isso bom. que é legal. Falando de NBRs e NRs, a diferença é o seguinte: a NR10, né, por exemplo, NR35 de altura, as NRs, elas são direcionadas para a segurança de pessoas. E as NBRs, que são as normas brasileiras, né, técnicas, elas são direcionadas para equipamentos, por exemplo. A NBR 5410 é a bíblia do eletricista. Então, o eletricista tem qualquer dúvida sobre como que é a cor de cabo, o neutro tem que ser azul mesmo, a fase pode ser verde, amarelinho, tarjado. É a NBR 5410 que vai dizer. A NR10 vai ser a norma que vai falar como tem que ser os procedimentos de segurança. Por exemplo, do vídeo, qual que é o procedimento de segurança ali? Desenergizar, energizar, tem que ter barreira. Então, a NR vai falar da segurança e a NBR da segurança dos equipamentos, de como a coisa tem que ser acontecida. Para mim, pior do que as NR são os anexos. Porque eu acho que podia morrer na NR. Mas não. Tem anexo 14 da NR, a NR 15. Anexo difícil. 3 da... Gente, é muita coisa. Bom, muito. E não tem como exigir do síndico todo esse conhecimento. Por isso que ele tem que estar uma amparado. consultoria jurídica. E né? valendo também dizer que ele tocou aqui numa NBR voltada para elétrica. Não adianta você contratar um engenheiro civil que não sabe de elétrica, que não tem esse conhecimento de elétrica, que não fez uma averbação de um conhecimento de elétrica, uma pós-graduação, porque são ramos diferentes. Aí você vai entrar, o cara ele não vai saber por onde vem a energia, o que é cabine primária, secundária, Mesmo e que depois ele saiba, lauda né? errado. Mesmo que ele saiba, né? Às vezes, por exemplo, elétrica... vamos supor que eu sou engenheiro mecânico, ele é de eletricista. Vamos supor que ele sabe de engenharia mecânica. Ele não pode emitir um laudo de elevador, por exemplo, porque ele é engenheiro eletricista. Só se ele tiver as pós, se ele tiver Isso, feito aí sim. esse Habilitação. avanço, aí não tudo posso bem. transgredir a sua Isso, ramo de atuação, isso. porque eu não tenho a expertise nesse Isso. assunto. Só que assim... Conforme Confeia, né? Sim, então, e agora eu vou fazer até uma crítica, né, ao CREA, porque assim, o que acontece? O CREA, ele não me proíbe o sistêmico, não proíbe de eu fazer uma RT civil, por exemplo. Não proíbe, Eu posso preencher, se eu for um profissional de má índole, eu posso preencher no sistema falando que, Verdade. assim, engenharia civil, eu posso fazer um laudo de estruturas. Eu consigo fazer, né, no sistema. Só que não eu é posso limitado, fazer? Não. Não posso, né, Deveria ser gente? limitado, né? Conforme Exato. Verdade. Exatamente. Então, Bom eu posso ponto. emitir um laudo mecânico. Eu posso fazer um laudo mecânico. Vou atestar o sistema de gás. Eu consigo atestar. De repente, se o síndico não tá ligado, né, nos assuntos, ele vai pegar... beleza, o engenheiro fez um laudo de gás. Tá ok. Tá bom, eu sou engenheiro eletricista. Ele vai... Deus o livre, acontece alguma coisa, vai puxar a capivara. O que vai acontecer? Mas engenheiro eletricista fez laudo de gás? Mas então, nesse caso, E aí doutora, que tá. Proteger o síndico? Como assim proteger? Nesse caso, esse excelente exemplo que o Lucas deu. Houve uma RT de um engenheiro que não sei se você também... Não, é uma pergunta aí complicada. É um engenheiro civil que fez um laudo como engenheiro eletricista. Uhum. Aí deu um BO. Aí puxou a capivara, chegou a doutora Lobão Contratou lá. erroneamente, né? E aí? Vamos lá. Primeira coisa, a gente já tem vídeo aqui no Sindiflix, inclusive com conselheiros do CREA, que ensinam você a... Pegou a RT, manda para o CREA verificar pelo próprio site. O CREA verifica essa RT primeiro para saber se existe aquele CREA. Porque às vezes o cara está dizendo um CREA que não tem. Né? Segundo, para saber se esse cara está regular perante o CREA e aí sim dá validade àquela ART. A gente já tem vídeo sobre isso, tá? Tá aí no nosso canal. Mas assim, o síndico responde pelas contratações erradas, porque ele tem o Olha dever só. de fiscalizar.
Olha só. Né? A verdade é essa. Então, é difícil para o síndico que precisa... responsabilidade, doutora. Inclusive, eu acho que as administradoras deveriam tomar a frente disso e fazerem esses serviços para os filtro, né? síndicos também. Mas vai também de um bom jurídico. Agora, eu queria saber, uma coisa que pega muito a gente nas reclamações trabalhistas, Lucas, é a questão do uso de equipamentos para as cabines, quando os condomínios comerciais, os shoppings, eles têm as cabines de média, ou não sei se tem alta, nunca vi, mas média tensão eu já vi. E aí eu queria saber, assim, não sei se você sabe também responder, se precisa de equipamento ou é só abrir a porta e ir entrando na cabine, né? E também eu queria saber sobre o que você falou do IDR, né? Sim. Que é exatamente para cair e não ter o perigo de vida. Isso daí é nas unidades, ou seja, se eu, com bebê, tenho que me precaver e eu posso pedir a instalação disso dentro da minha unidade ou isso é o condomínio lá embaixo? Tá, vamos lá. A primeira sobre as obrigatoriedades da cabine primária, né? Isso, de fato, é uma obrigação da empresa disponibilizar os EPCs. Os EPCs, diferentemente dos EPIs, né, são equipamentos de proteção coletiva. E numa cabine primária, o que são equipamentos de proteção coletiva? É tapete de borracha, luva de isolação de couro, borracha e couro, vara de manobra para a pessoa poder acessar a chave seccionadora. Então, tem que ter... E além dos EPCs, a pessoa que for operar, fazer qualquer manobra dentro da cabine, ele tem que ser munido de NR10, NR10 avançada, que é o CEP, que é o Sistema Elétrico de Potência, né? Então, assim... Não é só ter os EPCs, precisa ser um eletricista treinado, habilitado, capacitado para executar aquela função. Olha só que risco corremos. Eu fui para uma perícia que foi um engenheiro civil e deu para ver que ele não estava sabendo muito de elétrica, porque no caso dele, ele começou a perguntar para o supervisor de manutenção. Mas, assim, é o caso dele, não é o caso de todo o engenheiro civil, tá? Eu estou falando daquele caso específico porque ele ficou dependendo da informação do supervisor de manutenção. Olha e só. aí ele fez a gente entrar na cabine e todo mundo entrou na cabine assim, ó, Não, de não salto, pode. de tranquilamente, Não pode. entendeu? É uma coisa porque era uma perícia judicial, inclusive. Sim. Então, exatamente. Isso está extremamente errado, equivocado, não pode de jeito nenhum. Para você acessar... Olha, só para ter ideia, quando eu ministro cursos de NR10, muitas das turmas que eu pego para dar a aula são pessoas que nem são eletricistas. Mas o que acontece? Às vezes é pessoal de TI. O pessoal vai trabalhar com TI, mas ele vai acessar, ele vai só transitar por aquela planta, só de passar perto da subestação, a empresa exige que essas pessoas tenham esse curso. Então, para você ver a gravidade. Então, nesse caso, realmente foi uma falha muito grande. Pois é. Foi. E sobre o IDR, o que acontece? O IDR, para dentro da sua casa, é obrigação, sim, de cada morador, cada condômino. O condomínio, ele tem a responsabilidade de ter o IDR para as áreas comuns. Por exemplo, uma piscina tem que ter o IDR, caso ela tenha aquecimento e tal, na parte das bombas, aquela coisa. Piscina. Se tiver sauna, o condomínio tem que ter o IDR, né? Porque fica uma área úmida. Então, o IDR é aplicado para áreas molhadas. Então, se tiver qualquer área que seja sujeita a estar molhada, tem uma cozinha para funcionários, ou sei lá, salão de festa, que tem pia, tem o banheiro lá e tal, precisa do IDR, porque isso é normativo, é 5410, a gente está cumprindo a legislação. Muito bom. Então tem que ter o IDR. Para dentro de casa, não, é obrigação de cada um se preocupar com a sua própria segurança, mas eu recomendo fortemente. Muito bom, Lucas. Vou levar o Lucas lá no condomínio, gente. Por favor. Ô, Lucas, mas tem algo muito importante que você falou, mas sobre o aterramento, meu camarada. Vários prédios hoje, que eu faço a vistoria em elevadores, não tem aterramento. E o aterramento acaba não só danificando o inversor de frequência, as placas, aí tem aquele custo todo, que é o seguro, que tem aquele seguro, fica aquele problema todo, mas também causa riscos à saúde, né, dos colaboradores e dos moradores. Fala para nós aí sobre o aterramento do que você tem visto aí, cara. Tá, aterramento. Explica Olha o que é só. aterramento pra turma. Sim, e pegando o gancho também. Aquele vídeo da explosão pode também ser um curto-circuito franco entre fase e aterramento. Aí. Um curto-circuito tende ao infinito, explosão, isso pode ser também, tá? Então, só pegando esse gancho do aterramento. Vamos lá, o aterramento, ele
infelizmente, também não tem o seu valor. E ele é tão importante quanto o fornecimento de energia. Com certeza. Porque o aterramento é onde se faz a proteção, né, de todo o sistema elétrico. O aterramento tanto é que tem uma engine, não é o curso formal do MEC, tá, gente? Mas tem muitos cursos, tem muita aplicação de teorias com aterramento só. Tem gente que é especialista super. Aquela tomada de 3 negocinhos não é por causa do aterramento? Também. Que ninguém tem. Só tem 2, tem só o buraquinho, né? Então, para você ver como é negligenciado. É porque assim, o aterramento, vamos lá, desde o começo. O que é o aterramento? O aterramento existe assim, existe o aterramento funcional e o aterramento de proteção. O aterramento funcional é o que vem da concessionária. Por exemplo, vem as 3 fases da rua lá, que você vê os 3 cabos da rua, que entra no condomínio. E tem aquele outro cabo, que sai do meio do transformador. Aquele cabo que sai do meio do transformador é o neutro aterrado. Ele vai lá para dentro. Esse é o aterramento funcional. Por quê? É para você proteger a rede. Porque todo mundo ligando um monte de coisa tal que pode ser prejudicial para o sistema, todo mundo vai lá e... Quando você fala prejudicial, uma sobrecarga? Não necessariamente. O prejudicial seria algo como interferência eletromagnética. Sabe, lembra... Eu não lembro, me contaram, mas é uma coisa meio antiga, assim, sabe? Quando ligava, às vezes, o liquidificador lá na cozinha, a televisão ficava chiando. Me contaram, eu nunca vi isso, né? Isso é coisa de velho já, né? Isso aí eu não sei disso. Mas acontecia disso aí. Então, por exemplo, essas interferências eletromagnéticas é oriundo de aterramento. Tanto é que em hospitais, por exemplo, tem um negócio que chama Bander, que é um aterramento especial, que é um aterramento do aterramento do aterramento. Para, por exemplo, na sala de cirurgia, um bisturi lá, ele está totalmente isolado do sistema. Para, por exemplo, o cara que ligou um micro-ondas lá na cozinha não tem interferência no bisturi do médico ali, ele, né, tal. Então, já começa por aí. Então, na sobrecarga não seria esse o ponto. Tem outros tipos de proteção. O aterramento já não é muito nessa vibe aí. Mas então, aí o aterramento funcional protege a rede e o aterramento de proteção protege a nossa vida. O aterramento de proteção. O aterramento de proteção são hastes fincadas no chão que vai descarregar qualquer resíduo de energia que tiver por aí, que você for encostar em alguma coisa, ao invés de você tomar um choque, ele vai para o aterramento. Então, esse é o conceito de aterramento. Linkado já, vou pegar até o gancho do SPDA. Que o SPDA é o quê? Todos os prédios, se não tem, deveriam ter. E nenhum prédio, também já falando disso, nenhum prédio pode fazer cobertura para outro. Cada prédio tem o seu SPDA. SPDA, tá, gente? É o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, tá? Então, é o famoso para-raio lá, que tem aquela pontinha lá em cima. É o sistema inteiro. Na verdade, ali é só o mastro. Ele é um complexo todo. Mas uma gaiola. É uma gaiola de Faraday também. Então, eu era boa na escola, Lucas. É isso aí. Isso é Física 3, hein? Na escola. Então, assim, pegando aí essa linha do SPDA, ele desce, né? E ao invés do raio pegar dentro da casa das pessoas, pegar a pessoa, pegar a janela, pegar enfim... Queimar a TV... Ele vai descer por esse cabo e vai chegar a morrer lá dentro da terra. Então, se o prédio não está muito bem aterrado, vai começar a acontecer o quê? São resíduos. Não é que assim vai explodir o prédio. Não, gente, não é isso. Vai acontecer que vai começar a queimar as coisas que são mais sensíveis. O inversor do elevador, que é uma coisa caríssima. As placas, né? Enfim, o sistema de monitoramento de câmeras, né? O CFTV, a portaria virtual, o PlayStation 5 do Enzo, né? Já pensou? Poxa, pô. O que vai acontecer? Meu Deus do céu, vai ser terrível, né? Até mandar para assistência para pegar outra, não vai cobrir, coisa. não vai cobrir. Não vai ser bom. Então não é melhor que tenha o SPDA ok, que o aterramento esteja ok? Cara, agora sim, eu sou síndico, como eu faço para saber se meu prédio tem aterramento ou não? Muito boa a sua pergunta. Já aconteceu, da gente receber informação de que, nossa, o para-raio não estava aterrado corretamente e tal. Perfeito. Olha, tem duas formas, uma prática e a Bota outra... o dedo, né? Tem uma forma prática. Se você morrer, é porque não dá. Isso. Coloca uma fase com a outra lá, vê se vai desarmar o disjuntor. Pronto. Não faça isso. Você vai fazer o seguinte, de uma forma prática, né? Vamos dizer o síndico...
pede ajuda do zelador, que o zelador sempre é bem pra frente, né? O cara que sabe onde é tudo, aquela coisa toda, mas vai com calma. Pede para ele abrir lá o centro de medição e veja se tem um cabo verde, porque por norma tem que ser verde. Né? Isso desde 1900 e Guaraná com rolha. Ou o cabo, o brasileirinho. Tarjadinho, verde com amarelo. Mas geralmente os cabos de maior bitola, geralmente eles vão ser verdes, né? Então, assim, pede para ele abrir o armário principal, né, de energia e veja se tem um cabo verde chegando lá. Se ele não estiver chegando lá, pode ser um indício, não estou falando que é uma regra geral, por isso que eu estou falando, é uma forma prática e rápida. Ficou com dúvida? Entre em contato com uma empresa especializada em engenharia para você fazer as medições, ter a certeza. Com o terrômetro? Inclusive, então, o terrômetro é um equipamento que você vai conseguir ter algum parâmetro, mas o ideal que seria com miliomímetro ou micromímetro, que ele vai ver a continuidade. Eu vou pegar um cabo daqui, um cabo de lá e vou ver se ele está contínuo. O termômetro também é uma outra ferramenta que pode ser utilizada, mas o miliomímetro é o mais indicado para a situação de SPDA, por exemplo, para ver se está contínuo com o aterramento. Essa parte de veja lá no centro de medição que tem o cabinho. Isso tem que fazer igual o cara da Enel ali, sei lá, né, da concessionária, com luva de borracha. Ou, vamos lá no centro de medição. Pá, como que é isso? Então, não é para estar com esse tipo de problema, né? Porque se é uma área fechada, poucas pessoas têm acesso, tal, provavelmente não vai estar desse jeito. Se a gente for cumprir a cartilha correto, tem que estar com os EPI, sim, pelo menos uma luva de isolação, um óculos. Vale ressaltar que essa luva de isolação não é uma luva... Não é uma luva que você compra no varejo ali, qualquer uma, né? Uma luva de R$500, aí você fala em valores, tá, doutora? É uma luva especial. É que esses equipamentos, eles são muito baratos para comprar quando a gente compara com prejuízo nas ações trabalhistas, entendeu? Então, vale a pena você investir, gente. Tem certificações que, às vezes, o síndico nem sabe que tem que ter. Certificações de proteção ao trabalhador. Sim, a empresa alemã mesmo que você hoje representa, que você tem é uma grande empresa e a gente vai trazer eles aqui, tá? Não sei se você pode falar o nome, é com você, mas... Posso, claro. E depois você pode falar. Sim. E porque existe, por exemplo, quando ele falou de disjuntor, falou de IDR, tem várias marcas, vários modelos, várias qualidades. É tudo assim, que nem elevador, que nem carro, tem o pneu Pirelli, tem o pneu First, mas tem o pneu ali do Mercado Livre. Sim, com certeza. Então, é importante o que a doutora falou. Então, sempre que você for fazer um projeto, um dimensionamento, a empresa tem que utilizar produto de qualidade, senão também barato sai caro. Sim, porque assim, tem muitas marcas que são... como que a gente pode dizer, né? Tem uma qualidade inferior mesmo, né? Uma qualidade ruim. Que a gente percebe até no peso. Você pega um equipamento de qualidade, você percebe pelo peso da coisa. Não tem almoço de graça, né? Não tem almoço de graça. Como o Parmigiano falou, a empresa... Deixa eu só fazer uma correção. A empresa, na verdade, ela é suíça e sueca. Eu achei que era alemã, cara. Mas ela não é italiana, entendeu? Ela não é italiana. Parmigiano. Não eu jurava que era alemã. Não, ela, na verdade, ela é a fusão de duas... Já aproveitando falando disso, ela é a fusão de duas empresas, que é a ZEA e Braun Boveri, ABB, a ZEA Braun Boveri. Então, são a fusão de duas empresas, sueca e suíça, que aí eles, né, enfim, lá em 1900 não lembro se é 1800, 1900 e pouquinho, fizeram a fusão e aí tá aí até hoje. E a ABB, né, que é essa empresa que eu trabalho hoje, ela tem equipamentos assim, desde a linha residencial até a linha industrial aí, que é muito forte, né? E falando disso, né, a gente percebe, eu posso falar da qualidade da ABB que eu já conheço. Assim, a gente sabe da construção, tem... componentes dentro de um mini disjuntor, por exemplo, que você vê que é diferente de um outro, né, que é de qualidade inferior, né? Você fala assim, poxa, não é caro, é o valor agregado que a gente tem no produto. Fala uma diferença de valores aí quando a gente fala de produtos. Cara, vamos dizer, um ABB, por exemplo, um disjuntor da ABB, um residencial, que a gente tem lá no prédio aí, uma entrada comum de 63 amperes, bifásico, a gente vai pagar em torno aí de R$60, R$70. Um concorrente que é de uma qualidade inferior, né, de procedência asiática, ele é muito, de repente, R$20, R$30. Aí você fala assim, nossa, é o mesmo. Falei, poxa vida, será que é o mesmo? Um que custa R$70, que tem toda uma história de mais de 100 anos, e outro que apareceu agora que tem um preço 3 vezes menor, um terço do preço do outro. Será que... né? Então... E eu acho legal também, aí que você entende, aí que você começa a entender. Falando de quadro de força, falando aí da Aditronic, falando de elevador, quadro de bombas, shaft. Então, quando você vai fazer um dimensionamento, quando você vai comparar dois orçamentos de uma empresa de engenharia,
às vezes uma é mais barata, mas eles não estão colocando a mesma coisa. Não é o mesmo produto. Não é o mesmo componente que está naquele quadro, né, ô Lucas? E aí Exatamente. acaba que o preço é bem mais barato. Aí você vai comparar por preço, mas está comprando algo que não vale Sim. nem o que está pagando. Exatamente. Não, inclusive, infelizmente no mercado... Para pessoas também para empresas, para profissional também, né? Não, infelizmente no mercado, hoje em dia tem muito do problema de cabos, né? Falando de cabos elétricos, tem o cabo do tal do cabo desbitolado, que ele não é aprovado pelo Inmetro. Também dá uma causa judicial terrível. Que acontece o quê? Que o cabo, ele lá na tabela da ABNT, tem as normativas lá. Bitola. Vamos colocar entre aspas aqui só para fazer um genérico. Cabo de 2,5 milímetro, mais ou menos vai conduzir aí 20 amperes, 22 amperes. Às vezes a gente compra um cabo, a gente não deve comprar e avalie e fique bem esperto, né? Mas às vezes é vendido por uma improcedência aí, que às vezes o cabo de 2,5 milímetro, ele tem muita borracha, quando vai ver, na verdade... É um fiozinho só de cobre. É um fiozinho de 1 milímetro. Já vi isso. Aí ele é vendido como de 2,5. Muito mais aí barato. Você fala, nossa, Que um que cabo negocião. de uma marca renomada é R$200 um rolo de 100 metros, de 2,5. E desse aí... Falei, 50. poxa vida, é R$50. Nossa, eu vou nesse. Vamos. Opa, peraí. Aí eu vou no condômino que não sabe disso tudo e fica lá na Assembleia de Prestação Tá de caro, tá Contas, caro. falando assim, eu encontrei no Mercado Livre acontece. que o síndico comprou não sei quantos metros de cabo por não sei quantos mil reais verdade. e aqui tá por R$100. Tá aí, ó. É isso Tá aí aí. a diferença, entendeu? De uma compra segura, dessas Isso. compras que você faz e não sabe a procedência. Algo que vai durar muitos anos, que vai dar proteção. Porque o que ele tava falando causa incêndio. Causa aquilo lá, aquela explosão dos Nossa. motivos de... É coisa de condômino desbitolado. Ó, exatamente. Perfeito, Não, e perfeito. agora, falando disso também, Parmigiano, é uma coisa muito importante. O que acontece muito em condomínio, né? Vou até falar aqui direcionado. Em condomínio acontece muito. O cara começa a ter... começa a crescer a família, né? Ou começou a esfriar, o cara compra aquele chuveiro de 7.800 watts, e aí o que ele vai tomar banho, o que acontece? O disjuntor, pum, cai. Ele Aí vai ele lá fala, e... puxa vida, vou armar. Legal, aconteceu alguma coisa, tá bom. No outro dia, né, a esposa, né, não tô falando das mulheres, né, mas a esposa provavelmente vai falar pro cara, você tem que resolver isso. E aí o que acontece? Ele vai ligar pro eletricista. Eu que vou levar choque? Eu não, que é ele que leve. Exatamente, Que é isso? concordo plenamente. Não, mas aí que tá o ponto. Ele vai ligar pro eletricista, ele vai falar o seguinte, cara, eu preciso aqui. Aí o Zé Faísca, que não é o eletricista, na verdade, ele vai falar, você precisa de colocar um disjuntor mais forte. Porque esse disjuntor seu é muito fraco, não tá aguentando o chuveiro. E aí o que acontece é o seguinte, ele tem um disjuntor adequado, projeto original do prédio, vamos dizer assim, tem um disjuntor de 50 amperes para um cabinho de 10 milímetros, tá ok, beleza. Aí o que acontece? Aí o eletricista vai falar assim, Põe um de 100. disjuntor mais forte, põe um de 100, porque aí não vai cair. Realmente não Vai cai. passar sem parar. O cara vai falar que legal, Não vai não ter proteção caiu nenhuma. mais, não caiu meu disjuntor. Só que o que acontece? Pega fogo no cabo e Isso. não desarma o disjuntor. E pega Superaquece. fogo, cabaré. Hoje eu não amo. Aí vai ter que arredar o pé. Vai ter que Eita. arredar o pé, porque senão vai pegar fogo em tudo. Só que aí que tá, é uma irresponsabilidade tamanha, porque ele não tá sendo só negligente com ele, a família dele, tá sendo com o prédio inteiro. Porque em um duto, um eletroduto, passa vários cabos. Passa, por exemplo, somos todos vizinhos aqui, né? Se eu tô fazendo essa irresponsabilidade, eu vou afetar você, porque vai pegar fogo no Isso. seu cabo, vai pegar fogo no seu Não. cabo, e interditou o prédio, né? Imagina, e aí daí que tá o incêndio, porque ninguém vai saber, meu Deus, onde que tá pegando fogo? Vai ver fumaça. E aí vai embora, né? Tudo vai abandonar o prédio, deixa pegar o fogo, até o bombeiro chegar aqui. Realmente é uma tarefa muito difícil, mas como que ele vai saber, né? Até desarmar tudo, não sei o que e tal, um monte de coisa. Então, muito cuidado com esse negócio. Tem que colocar um disjuntor mais forte que tá caindo. Gente, não é assim que funciona. Aí, top. Estamos chegando finalmente, né? Muito bom. Mas muito tem um bom. vídeo que eu quero ver, que você vai ter que me explicar esse vídeo, cara. É um clássico da internet, é um clássico. Isso aí antes do Deixa eu YouTube. ver, deixa eu Esse ver. antes do YouTube. Põe aí pra gente. Vamos Clássico. Rainha Itália, que é uma das mais Tem Que o áudio. isso, gente? Aqui é a Perlona. Tem que Essa ter o aqui é a áudio, né? Tardia de Caxias, que é uma uva, O cara tá vendo a uma variedade uva. nova. E aqui E é aí? a Rubi, que é uma mutação da uva Itália. A primeira não tá, né? A primeira parreira, ela tá... Tá lá? Acho que tá lá no sul, né? É lá no sul. É na festa da uva. É na festa da uva de Caxias do Sul. Isso, cara, isso aconteceu em 1996.
com esporte, Coitado. Põe de novo, pra doutora ver. Põe de novo aí, põe de novo. Gente, coitado dele. Lazier Martins, Gente. depois virou É deputado. um lá no Rio clássico, Grande né? do Sul. Esse é um clássico, né? Então, o que acontece? O que Ó, acontece a aí? mulher tá mostrando, ó. Então, o que aconteceu? Eu não sei por que cargas d'água. As uvas parecem saborosas ali, hein? Então, pelo que eu li da reportagem, é o seguinte: eles retiraram as proteções de vidro pra na hora da câmera pegar o foco, não dar reflexo na filmagem. E aí, só que, pro pessoal não ficar mexendo, a turma eletrificou as uvas. Só que eles eletrificaram e, vai ter a reportagem, beleza, vamos desligar a cerca elétrica só pra fazer a reportagem e depois liga de novo. Tá bom. Só que eu acho que não fala na reportagem, tá? Eu tô explicando. Talvez as pessoas esqueceram de desligar aquele lá. Como a mulher Então a tava uva tocando... tava eletrificada. A uva... não que a uva deu choque, né? Eles eletrificaram ali pro pessoal não mexer, sei lá por quê. E até um risco danado, Pois né? é, né? Pois que é, absurdo, né? Ser Pois um é. cal- Imagina tomar vinho dessa uva, meu filho. Nossa, você vai Vai Se dar um ficar... o vinho já te deixa doido, imagina o dessa uva, Aí vira um cara. engenheiro elétrico mesmo. Que loucura. Vira eletrico, né? Não é eletricista, ele vira engenheiro elétrico. Esse aí fica. Muito Então, bom. basicamente é isso. O cara tomou choque porque era uma cerca elétrica e não tem nada a ver com uva. O pessoal ficou falando, nossa, a uva deu choque. Não, tinha uma cerca lá. Abençoada essa uva, hein? Então, chegamos no finalmente, um vídeo Vou engraçado. pedir pro Lucas mandar um abraço, tá? Para o Marco Berardi da ABB, que eu tenho certeza que ele não tá nem esperando Eita. esse encontro aqui. O Marco Berardi, ele é o quê, Marcos? Ele tá em algum cargo lá Algum da ABB. cargo da ABB. Manda um abraço pra ele aí, tá indo pra Suíça, inclusive. Ô, legal. Parabéns, um abração aí, Marco Berardi. E gostaria de conhecê-lo pessoalmente, Isso claro, né? aí, isso aí. Isso aí. Muito bom. É isso aí, então, galera, ó. Não esquece de ir lá no canal, segue, curta. Vocês estão comentando, valeu. Toda quinta-feira, às 7 horas da noite. Para quem quer seguir ali, ó, várias dicas de elétrica, engenharia elétrica, parte condominial. E um formato bem engraçado e leve que ele faz, tá? Engenheiro _ Lucas. Isso aí. Doutor Isso Lobão aí. já conhece, doutor Lobão. Ai, foi um prazer, inenarrável. Você é muito, excelente comunicador. Legal, obrigado. Tem uma facilidade de Isso. expressão, de Obrigado. explicação. Muito bom, Lucas. Parabéns por Show. essa didática, Obrigado, viu? Muito obrigado. obrigado mesmo. A gente Valeu. gostou bastante. Isso É aí. isso aí. E até a próxima quinta-feira, às 19 horas, nesse mesmo bate-local, www.sindiflix.com.br. Encontro você na nossa comunidade. Tchau, tchau.